Fala, torcida palmeirense, Kelpson Thiago para mais um vídeo aqui no canal Opinião Palestrina. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos nos grupos de Palmeiras. Ajuda aqui a gente a viralizar, alcançar mais torcedores e fazer esse canal crescer. 5 viradas históricas do Palmeiras em mata-matas. Um vídeo aí pra gente acreditar na vitória de amanhã, numa virada em cima do São Paulo nessa final do Paulistão. Palmeiras que perdeu o jogo de ida por 3-1 no Morumbi, mas tem esse segundo jogo no Allianz. Muita expectativa em torno desse jogo. Palestra lotado, com a restrição do Gol Norte ali, mas cerca de 30 mil palmeirenses, né, dentro do estádio, fazendo barulho, fazendo pressão, fazendo prevalecer a força do Verdão. Então, que o Palmeiras consiga, né, mostrar um belo futebol, coisa que não conseguiu, né, no jogo de quarta-feira. E se Deus quiser, nós sairemos vitoriosos amanhã com a taça na mão diante do São Paulo. Então a gente teve a ideia de trazer esse vídeo aqui com viradas históricas do Palmeiras, todas elas em mata-matas. E a gente vai começar falando da primeira, que foi diante do Corinthians lá em 1993. Palmeiras, na final do Paulistão, vinha de um longo jejum aí sem títulos, perdeu o jogo de ida por 1-0, naquele gol famoso, né, do Viola, que imitou o porco, enfim, o Palmeiras ficou mordido. Na volta, claro, já tinha todo o incentivo, né, toda a vontade de vencer por conta do tabu e, claro, também por ser um clássico, mas aquela comemoração inflamou, né, os jogadores do Palmeiras e aí na volta não teve jeito, o Palmeiras massacrou o Corinthians 4-0. Lembrando que aquele regulamento era meio esdrúxulo, né? O Palmeiras precisava vencer no tempo normal por qualquer placar, essa vitória levaria para a prorrogação, e aí na prorrogação o Palmeiras teria vantagem de um empate. Então assim, um regulamento meio maluco, né? O Palmeiras fez 3-0, né, com o Zinho, o Evair e o Edilson, e na prorrogação o Palmeiras teve um pênalti com o Evair, e aí sacramentou, meteu 4-0, e o Palmeiras venceu aquele Paulistão de maneira espetacular diante do maior rival, encerrando aí um longo jejum de 17 anos sem taças. Vamos para o segundo jogo aqui da nossa lista, dessas viradas espetaculares. Palmeiras e River Plate, Libertadores de 99, fase semifinal. Palmeiras vai para a Argentina, perde por 1-0, jogo complicado, jogo difícil, teria que reverter o placar ali no jogo de volta. Palmeiras consegue um 3-0 acachapante, com 2 gols do Alex, um show do Alex, né? Talvez uma das melhores partidas que ele fez com a camisa do Palmeiras. O Roque Júnior ainda fez um dos gols e o placar terminou aí 3-0, o Palmeiras chegando à final da Libertadores, que seria vencida diante do Deportivo Cali no mesmo Palestra Itália. Então mais uma virada diante de um adversário tradicionalíssimo e o Palmeiras consegue, inclusive o placar que será necessário para amanhã, né? Um 3-0 amanhã diante do São Paulo, o Palmeiras se torna campeão paulista, bicampeão paulista. E vamos para o terceiro confronto aqui dessas viradas históricas do Palmeiras, dessa vez um jogo diante do Santos, na final da Copa do Brasil 2015. O Palmeiras foi para Vila Belmiro no primeiro jogo, perdeu por 1-0, não sei se vocês lembram, mas teve aquele famoso gol perdido, né? Não me recordo nem o nome do jogador agora, mas acho que Nilson. O Nilson tinha a oportunidade ali no final, né, de fazer um segundo gol, ele praticamente sem goleiro, chutou para fora, e aquilo deu um ânimo, um gás novo para o Palmeiras no jogo de volta. O Palmeiras consegue fazer um 2-0 com 2 gols do Dudu, mas o Santos, numa jogada isolada, consegue um gol no finalzinho ali, a partida vai para os pênaltis e na decisão o Palmeiras leva a melhor, inclusive com o Fernando Praz fazendo o último gol e o Palmeiras levantando seu terceiro título da Copa do Brasil. Vamos para o quarto confronto mata-mata, que o Palmeiras conseguiu uma virada histórica. Dessa vez, mais um confronto diante do Corinthians, agora pela Libertadores de 2000, naquele jogo famosíssimo, né, da defesa do Marcos. No primeiro jogo, o Palmeiras perdeu por 4-3, também num jogaço de bola, né, os 2 jogos foram no Morumbi, e na volta o Palmeiras faz 3-2, depois de sair perdendo, né, perdi ali por 2-1, quando o Alex empata e o Galeano faz aquele gol maluco, né? Gol meio esquisito, a bola ia passando ali numa cobrança de falta, ele quase que sem ângulo consegue cabecear, o Palmeiras faz 3-2, a disputa vai para os pênaltis e aí brilha a estrela do Marcos defendendo o último pênalti do Marcelinho Carioca e o Palmeiras vai para a final da Libertadores de 2000 pelo segundo ano consecutivo, pena que perdeu para o Boca Juniors sendo vice-campeão
nesta edição da Libertadores. E por último, a virada das viradas, uma virada espetacular do Palmeiras, Copa do Brasil de 1999, confronto diante do Flamengo. Eu tinha só 9 anos nessa altura, mas eu lembro bem desse jogo. Meu pai ficou maluco, até brigou com um flamenguista lá na nossa rua, né, onde nós morávamos. E foi um jogo bizarro, né? O Palmeiras acabou perdendo o confronto de ida por 2-1, mas na volta consegue uma vitória por 4-2 com contornos dramáticos, né? O jogo aí no Palestra Itália valia pelas quartas de final da Copa do Brasil e o Palmeiras perdia, né, por 2-1 até os 15 minutos do segundo tempo. O Palmeiras consegue o empate com o Júnior, né, num arremate de fora da área, e aí consegue os 2 gols, um aos 41 minutos com o Euler, que tinha entrado pouco tempo antes, e aos 44, praticamente no lance seguinte, em um escanteio, ele consegue fazer aquele gol maravilhoso de cabeça para explodir o Parque Antártica. Muitos torcedores já estavam saindo ali, né, do Jardim Suspenso, eles voltam e comemoram essa classificação histórica do Palmeiras para a semifinal da Copa do Brasil de 99. Então essas foram as 5 viradas históricas que a gente colocou aqui no vídeo. Rapaziada, não sei se você concorda com essas viradas, tem outras viradas, mas assim, viradas até mais recentes, né? Palmeiras 3-2 no Peñarol, naquele jogo de 2017 pela Libertadores, mas ali era um jogo de fase de grupos, né? E aqui o intuito foi trazer viradas em jogos mata-mata em que o Palmeiras tenha perdido o jogo de ida. Então todos esses jogos aqui o Palmeiras se deu mal no primeiro jogo, mas conseguiu se recuperar no segundo e conseguindo classificações históricas ou títulos históricos, inclusive diante de rivais. E você, torcedor, concorda aqui com essa relação de viradas históricas ou você tem uma outra lista aí? Coloca pra gente jogos que você lembra, né? Eu lembro aqui de alguns jogos específicos, Palmeiras e Vitória 3-0, Copa Sul-Americana de 2010, o Palmeiras perdeu o jogo de ida por 2-0, na volta fez 3-0, um gol do Marcos Assunção ali praticamente no último minuto no Pacaembu lotado, mas aquele jogo era pela fase nacional da Copa Sul-Americana, então não tem tanta repercussão assim na memória do torcedor. Tem aquela virada também na final da Copa do Brasil de 98, diante do Cruzeiro, então assim, tem vários jogos que a gente pode ficar lembrando aqui. A gente estabeleceu 5, né, que são as maiores viradas segundo a nossa ótica, pela importância dos títulos, mas compartilha aqui com a gente o que você acha, vai ser um prazer ler os seus comentários e até fica de ideia aí para próximos vídeos. É isso, rapaziada, eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!